Vamos começar aqui. Fala aí, pessoal, beleza? Deixa eu ver se primeiramente tá funcionando aqui a nossa engenhoca, tá? Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Vamos ver se o sinal... Opa, o sinal tá chegando, já estamos aqui no online, aqui no YouTube. E também na roxinha. A moral da história é essa. A engenhoca de hoje é essa. Muito obrigado por você ter aparecido aqui na nossa transmissão. Lembrando que estamos aqui ao vivo. Então você pode mandar a tua mensagem aí que nós vamos ler quando for aparecendo, tá? E agradecer aí a... Deixa eu tirar um aqui. Pronto. Deixa eu deixar só dois. Agradecer a presença aí de vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais. Tem aqui, ó, onde está sendo transmitida essa transmissão. Tem ali no Danilo ali, ó. Danilão ali. E tem aqui também, ó, Central da Resenha. Hoje, né, dia 1º de junho de 2025. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo certo com vocês? Que Deus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. Uma boa noite para vocês, tudo de bom? Danilo, que prazer estar aqui com a tua presença. Uma boa noite para você, mano. Fala aí, Fernandão, meu amigo. Fala aí, galera. Você que já vai assistir desde o início, você que vai chegar aí e vai nos acompanhar. Fernandão, satisfação mais uma vez estarmos aqui em mais um episódio de A Central da Resenha. 11ª edição. 11ª seguida. 2 meses e meio aí basicamente de Central da Resenha, religiosamente toda semana, tá? Então muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado, Fernandão. Tamo junto sempre, tá? Com certeza, essa é a minha parte. Deixem o seu like, tá? Deixem o seu like, porque ao contrário do Esporte Clube Corinthians Paulista, que paga caro para fazer qualquer coisa, aqui o like é de graça, tá? Aí, ó. Então, e quanto que custa para poder se inscrever nos canais? Ah, olha, R$0. Aí. Zero. Maravilha. No Vasco. R$0. É só aqui, ó. Clicou, tchau, um abraço. Tá escrito. Ó, clicou, deu like. Tchau. Então é total de R$0. Tá? Então você vai ver aí que tá aparecendo aqui, ó, as minhas redes sociais. Tá? Lá no meu canal, você entrou no meu canal. Aqui, ó. Tem. Ó. Que, ó. Esse Vasco, aqui, ó. No Vasco. Esse é o preço para se inscrever Vasco, no canal. Para você poder se inscrever aqui nos nossos canais, nossas redes sociais. Tá bom? R$0, tá? Dá o like e se inscreve aí no canal, deixa um comentário, fala, pô, gostei do que vocês falaram, pô, resenha total sentido, fala, pô, não gostei do que vocês falaram, tem nada a ver, velho, tem nada a ver. A gente vai responder, pô, quero perguntar uma coisa, fala, pô, Danilo, o que você achou do jogo aí do Corinthians? Pô, achei, eu vou falar, daqui a pouco eu falo. Eu não me responsabilizo pelo que eu vou falar. Mas enfim, tá bom? Se inscreve aí. Se inscreve nos canais aí do meu amigo Fernandão. Fernandão, você tá de que lado aqui? Eu tô apontando, mas não sei qual você no tá. teu lado direito aí. Ah, então tá bom. Então, ó, Fernandão aqui, ó, se inscreve. Ele tem o canal principal dele aí, que ele fala aqui de futebol, ele fala de resenha, ele fala de outras coisas. Ele tem o canal dele aí de games, tá? Então curte games. Vai lá no canal do Fernandão, fala, pô, ele faz umas lives aí legal jogando uns games. Eu participei esses dias aí com ele, que ele tava jogando Final Fantasy lá, foi da hora pra caramba, tá? E tem o nosso querido Central da Resenha, onde estaremos aqui. Neste momento nós estamos semanalmente, mas a gente ainda vai trazer outras coisas aí, conforme a gente estiver evoluindo essa situação. Então você, fortalecendo aqui com o like, você se inscrevendo no canal também, a gente começar a produzir mais conteúdos aí pra gente trazer outras resenhas e tudo mais, tá? E você pode compartilhar com seus amigos, falar, ó, gostei daqueles caras ali falando ali, pô, os negócios da rodada, pô, os caras legal, tá? Então, dá essa moral pra nós, compartilha, manda aí pro grupo do futebol aí de domingo, manda aí pra sua rapaziada, manda no grupo da sua família também, tá? Então compartilha aí pra galera saber que a gente tá online, que a gente tá ao vivo hoje, por exemplo, tá? E aí a gente vai hoje aí bater um papo sobre a resenha do final de semana aí
No Brasileirão, a gente vai falar do espetáculo. A gente vai falar da humilhação. A gente vai Mas você falar tá do falando do Flamengo? atropelo. E é outro. É, É ixi, outro. Maria. A gente vai falar do atropelo que foi a final da UEFA Champions League, aquela maravilha, tá? Mais um tabu sendo quebrado. A galera tá comentando aí, Fernandão, que tem um time brasileiro de olho nesses tabus aí que estão sendo quebrados no futebol Ih, esse ano. Tem um time brasileiro de olho nesses tabus, você sabia? Porque, ó, tomara que não esse seja o ano, meu, que um tabu já caiu já. esse ano nós tivemos Harry Kane, campeão pela Ah, primeira não. vez. Não. Você não pode. Esse Você não ano, tá falando do Verdinho, não, né? esse ano nós tivemos Tottenham, campeão de um título expressivo depois aí de quase meio século. Esse ano nós tivemos aí Paris Saint-Germain, campeão da UEFA Champions League. Depois de investir, contratar Deus e o mundo, eles perceberam que era só ser normal e fazer um time. Aí. E tem um time brasileiro aí que tá querendo aproveitar esse bonde aí para quebrar um tabu também. Sabe Aí. aquele time que ganhou o campeonato regional e falou que era mundial? O É, sim. Botafogo? Ele, não. O Fluminense? Não, tá vendo? Que... O Fluminense ganhou esse campeonato É. aí, mas ele não fica Não, mas o falando pros Botafogo outros que é também ganhou aí mundial. 3 vezes. É, o Corinthians também ganhou. É. São Paulo Sabia? também 2. É, pois é. Só um time fala Só que esse um time campeonato é fala mundial. que é campeão mundial. Mas enfim, Só um. Esse time. aproveitando, É. aproveitando aqui a deixa, teve um rapaz que apareceu hoje na Arena Corinthians, né? E eu gostaria de abrir esse debate aqui, porque chegou a hora, deixa eu até mudar aqui de... Chegou a hora de falar de Carlo Ancelotti. Opa. Finalmente, depois de muitos rumores aí que apareceu sobre o status dele, se ele vinha, não vinha, deixava de vir, e passando por várias situações, né, com o seu Diniz, com Dorival, e finalmente Carlo Ancelotti, se eu não me engano foi no semana passada, ele desembarcou aqui no domingo em solo brasileiro, em terras tupiniquins, né, para poder estrear aí o comando da seleção brasileira. E se eu não me engano, a gente vai ter o primeiro desafio de Carlo Ancelotti, vai ser na quinta-feira, lá contra o Equador. E eu queria saber de você, Danilo, o que você achou de finalmente, né, eles conseguirem conquistar essa contratação de Carlo Ancelotti, e o que você projeta para o futuro? Cara, Fernandão, galera aí que vai acessar aí a live e tudo. Eu acho a conquista excepcional. Assim, é inegável que ele é um dos maiores treinadores que a gente tem, pelo menos do século, pelo menos da atualidade aí, eu considero ele o maior treinador. O cara ganhou tudo. O cara é o único treinador que pode dizer que ganhou um título, pelo menos, nas 5 consideradas principais ligas do mundo. Ou seja, o cara ganhou na Espanha, o cara ganhou na Itália, o cara ganhou na Inglaterra, o cara ganhou na França e o cara ganhou na Alemanha. Simplesmente. Tá? As ligas aí mais endinheiradas, as ligas aí que estão sempre em evidência, que a gente acompanha aqui, a gente sempre está de olho, tá? Porque assim, para você também que vai chegar aí no canal, aqui na Central da Resenha, por enquanto a gente fala muito sobre futebol nacional, futebol Campeonato Brasileiro e tal, mas a gente também acompanha Europa League, a gente também acompanha a Champions League, campeonatos internacionais aí, a gente está sempre vendo um joguinho ou outro, uma notícia ou outra ali, a gente está sempre acompanhando de alguma forma, né? Consegue acompanhar integralmente ainda não, mas quando você deixar o like aí a gente vai conseguir acompanhar mais, aí a gente vai conseguir assistir mais jogos, tá? Mas por enquanto a gente acompanha um pouco. E assim, o cara é bom. O cara é bom e quando o cara é bom você tem que respeitar, velho. O cara é número, não é achismo, tá? E aí, embora o contexto da contratação dele para mim seja muito conturbado, eu acho que ele pode ser um cara que venha despertar aí uma virada de chave em algum momento. Uhum. A gente teve aí uma contratação dele bancada aí
com insistência pelo nosso querido boliviano da CBF, Edinaldo Rodrigues, que era o sonho de consumo dele, era o carro-chefe, né, da política dele na CBF, e aí quis o destino que logo após a confirmação dele como treinador da CBF, o nosso querido Edinaldo fosse afastado da presidência. Tá? Então, devido aí ao processo que está acontecendo, está rolando sobre uma suposta falsificação, né? A gente só vai saber quando tiver uma definição e tudo. E aí logo depois, assim, poucos dias após, você que não acompanhou vai ter essa noção aí, que aconteceu essa situação, e aí ele foi afastado, assume num processo muito contestado, inclusive por nós aqui, né? A gente já falou aí em outras resenhas, né? Sobre o substituto do nosso querido Edinaldo, que é o Samir Chaud, filho de Zeca Chaud, que é nada mais nada menos do que o presidente da Federação de Roraima, grande Federação de Roraima, expressiva Federação de Roraima. Com 8 times, e né? Aí, com 8 times no Campeonato Roraimense, se você acha que o Paulista é doído, né? Se você acha que o Carioca é doído, imagina o Campeonato de Roraima, com 8 times. 8 seleções, né? Que isso. Tem um time lá que é tradicional, né? Que ele joga, se eu não me engano, acho que joga até no Campeonato Amazonense, que é o São Raimundo, né? Eu sou Raimundo, exatamente. É o time mais expressivo de Roraima que não joga o Campeonato de Roraima. E é um que utiliza pelo menos lá o estádio que foi feito em Manaus, né? Aquele elefante branco que tem lá. A Arena Amazônia, né? Pois é, que é o time que disputa a Série D atualmente, né? Porque a Série D é o campeonato de fato mais democrático, né? Porque ele tem vagas para todos os estados. Então o São Raimundo joga a Série D por lá. E aí, em meio a isso, né, o Samir Chaud assume, é jovem, né? Tem um pouco mais de idade que nós, aí tá com 40, nunca teve experiência com a presidência de nada. Mas enfim, como eu não vou ficar me alongando nisso mais, porque o assunto agora é Carlo Ancelotti, a seleção brasileira, e é futuro aí do que a gente está vivendo. Então, cara, acho que pode ser uma boa, não é o melhor contexto de todos, a gente tem que lembrar que o Brasil, ele tem poucos jogos para o Ancelotti encontrar ali um time ideal, a liga, né? Uma expectativa ali vou imaginar aqui que isso venha a funcionar, né? Basicamente a última fase aí das eliminatórias que a gente tem, tá? E mais, eu acho que 2 datas aí com amistosos para finalizar, tá? Dificilmente o Brasil ficará fora da Copa, ainda é possível, mas posso dizer que é improvável. Imagino que o Brasil vai fazer a pontuação necessária para se classificar numa boa, lembrando que nas eliminatórias 6, agora com o aumento de número de times na Copa, 6 classificam direto, o 7º ele vai para a repescagem, tá? Espero eu que o Brasil não vá para a repescagem, porque seria doido, mas ainda é possível. Em quarto, né? Isso, eu tô até com a tabela aberta aqui. O Brasil hoje está em quarto, tem 21 pontos, mas o 6º colocado, que é a Colômbia, tem 20. Tá? O 7º, a briga lá embaixo é forte, inclusive teremos um confronto direto. Vai ser legal essa data FIFA aí, porque eu vou tentar assistir o que der. Mas vai ter aí um Venezuela e Bolívia, que é a vaga da repescagem. Tá? 7º e 8º. Difícil, a diferença para o Brasil é grande, né? A Venezuela, que é o 7º time da repescagem, ele tem 6 pontos de diferença para o Brasil, e nós estamos aí a 4 jogos para o final das eliminatórias. Tá? São 2 datas FIFA aí que a gente vai ter para eliminatórias para finalizar, são 18 no total. E aí o Ancelotti tem pouquíssimo tempo para encontrar, ele vai ter aí, acho que são 6 convocações, 5 mais ou menos, para ele montar um time. Essa primeira convocação aí ele fez, obviamente, auxiliado pela galera ali da comissão técnica. Tem o nome muito falado aí que é o Rodrigo Caetano, faz parte ali da direção técnica de futebol. E, cara, acho que vai ser isso. Ele é um treinador inteligente, não vai fazer milagre, tanto que na primeira entrevista dele lá, quando ele fez a convocação, anunciou os jogadores lá e tal, ele mesmo já deixou claro, falou, a minha missão aqui é fazer um ótimo trabalho na Copa do Mundo, a minha missão final é ganhar a Copa do Mundo, mas ele vai ter que fazer mágica. A Copa do Mundo tá aí, a gente tem poucos jogos,
para ele entender ali no time. Você não é como se a seleção tivesse tempo para treinamento, para toda uma evolução. E ele vai tentar fazer a dele. Então, assim, não acho também que dá para colocar ele como salvador da pátria. Eu Uhum. acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho, mas ele também não é mágico. Tem pouco tempo, a seleção é um outro ambiente, né? Lembrando que o Ancelotti nunca treinou uma seleção, tá? A gente já foi auxiliar técnico da Itália lá em 94, quando ele era recém-aposentado Que do beleza. futebol. Já tem já uma Então, ligação assim, com o brasileiro, com o Brasil, né? exatamente. Então, assim, ele nunca treinou como treinador principal uma seleção e, cara, vai ser agora. Ele tem aí à disposição ótimos jogadores, se a gente não tiver problema nenhum de lesão, né? Porque é sempre bom lembrar, o ano da Copa do Mundo, a bruxa A sai, bruxa tá solta, né? a bruxa Aproveitando, sempre tá Danilo, solta. eu coloquei aqui na tela, enquanto eu tava Hum, ouvindo e nós estávamos aqui vendo você dialogar sobre o Ancelotti, eu coloquei aqui a escalação primeira escalação do Lancelotti. A gente não sabe literalmente se a lista foi ele mesmo que fez essa lista não ou se foi, né, tinha cara? uma se tinha uma pré-lista, né? Então só Uhum, passar aqui pro pessoal, pra audiência rotativa, vamos colocar assim. Os goleiros foi o Alisson, o Bento e o Hugo Souza, né? A gente já tinha comentado cara. sobre o Hugo, que precisava vir Sim, uma, uma convocação para ele, né? sim. Querendo ou não, eu O acho que ele Bento é enfrenta um bom sacanagem, né, momento, Fernandão? né? Em relação ao Everton, né? Que era o goleiro titular assim do Uhum, Brasil, vamos colocar assim, né? Dos times brasileiros. sim, Temos aqui sim. na zaga o Alexandro, né? Que deve ser, acho que é aquele do Flamengo? Aqui tem dois Alexandro, né? Tem o Alexandro do Flamengo, que Ah, tem sim um foi convocado para Alexandro, lateral tá ali, esquerda, acabei de e ver. tem o Tem esse Alexandro, isso, Alexandro aqui, meu Deus do céu. que é Alexandro, o que é o Alexandro do zagueiro. Lille. Marquinhos, Isso. que é o campeão da Champions League, então, né? Aí tem o Beraldo também, apesar de estar na reserva, também foi campeão da Champions League pelo PSG. E tem o Léo Sim, Ortiz do Flamengo, né? O pessoal não colocou aqui os times, mas enfim. isso. É convocado Danilo, que aí o teu xará, que foi, né? Foi dos nomes aí que normalmente a gente olhou ali e ficou. Então, né? O que esse cara tá fazendo É, aqui? O verdade. Wanderson, o Wesley, Alexandre do Flamengo, né? Aquele que a gente conhece. E o Carlos Uhum, Augusto. Para meias, né? Meio campo. O Andrés Pereira, o Andrei Santos, Casemiro, né? Que dizem que tá comendo a bola aí. Bruno tá mesmo. Guimarães, o Ederson e o Gerson, né? Apesar do Gerson estar machucado aí, ele deve estar em recuperação. E aí atacantes, Uhum. né? O Anthony, que tá comendo a bola no Real Tá Betis. Betis. O Estevam, que vai se transferir pro Chelsea depois da disputa do Mundial, né? Tá tendo seu último jogo disputado pelo Palmeiras e fechando com chave de ouro, né, Danilo? Com aquele É isso aí. carimbo de latão, vamos colocar assim. O Uhum. Martinelli, Matheus Cunha aqui, né? Matheus Cunha, tudo bem. Rafinha, Richarlison e o Vini Júnior. E eu achei estranho não ter o Rodrigo, né? Nessa É porque lista o aqui. Não Rodrigo sei tá se lesionado. tá lesionado, né? Então, Tá lesionado. mas Matheus Cunha de lascar o cano. Enfim. É, O que então, você achou, Fernandão, dessa convocação aí, bicho? cara, olha, eu vou te falar a real, tá? Tem alguns nomes ali, que nem eu falei pra você, né? Tem alguns nomes ali que foram convocados que eu achei legal, que nem eu conheço, né? Fora da história é essa, Uhum. nem conheço esses nomes. Então são pessoas diferentes, né? Talvez homens de confiança ali para poder começar a ter uma base. Tem outros nomes ali que já são figurinhas carimbadas, mas tem alguns nomes ali que não, acho que já deu já, né? Talvez o Danilo entre como zagueiro, né? Não entre como lateral, né? Sim. E Matheus Cunha foi de doer. Vamos colocar assim. É, Tem outros nomes aí. Porque aí o que acontece? Quando ele é convocado e ele joga como centroavante, ok, né? A bola chegando ele faz os gols lá e tal. Quando eu sim. vi ele recuado e jogando igual o Luciano, eu falei, não, aí já é meme, né? É. Ele É joga que o. como Acho que meia. o erro foi esse, né? É,
vamos colocar a cagada, vamos colocar assim, foi essa, Sim. né? De colocar ele como meia, aí você inventa o Joelinton, que era Construtor, não é? centroavante de volante, né? Então tem uns negócios assim que, porque querendo ou não, a gente tem limitações físicas, né, com o tempo. A gente sabe, Sim. eu mesmo sei, eu tô chegando nos 40, tem coisa que eu já não Não conseguia vai, fazer né? com 18. E agora fazendo com 40, piorou, né? Então, Um pouquinho mais a gente dolorido, né? sabe as limitações físicas que a gente tem, né? E esses caras Sim. são atletas, né? Não são apenas jogadores de futebol, são atletas. Então, assim, chega um tempo que você não consegue mais exercer aquela posição que você atuava com maestria, né? Que nem o Neymar. O Neymar hoje não é mais ponta, ele é um 10 clássico. Ele já não corre Uhum. mais o que ele corria antes como ponta. Ele já não consegue Sim. ter aquela velocidade. Apesar de hoje ele ter dado uma arrancada lá que eu fiquei surpreso. Deu uma arrancada no meio de campo lá que o bicho tá já no ataque. Falei, olha, que Sim. beleza. Então, assim, tem alguns nomes ali dentro da seleção brasileira que eu acho que poderia ser outras pessoas. Mas, enfim, a gente precisa ver eles atuando. Uma coisa que infelizmente a gente não tem contato e também não tem, pelo menos eu, né? Não tem aonde achar, são os treinamentos, né? Você tem ali o site da CBF TV, mas o cara coloca os melhores momentos, todos os chutes acertados ali, né? É, Dos atacantes, defesa, goleiro fazendo defesa sim. espetacular e tal. Então você não tem assim, porque a Sim. moral da história que a gente tinha antigamente, né? Que era legal e também era o meu auge também para poder chegar e trabalhar com isso, é ver o treinamento dos caras, né? Você vê como é que o cara tá chutando a bola, se ele tá chutando diferente, se ele tá tendo um aproveitamento melhor, né? Então essas épocas que o jornalista ele ia lá pro centro de treinamento e conseguia cobrir isso e via o aproveitamento dos atacantes, dos zagueiros, etc. Isso era algo legal de a gente ver. Mas hoje, o que a gente consegue extrair disso é as transmissões que tem sem ser da TV aberta, né? Que aí começa ali um pré-jogo 2 horas antes e eles Sim. mostram o aquecimento, então você consegue ver o pessoal correndo, você consegue ver o pessoal batendo na bola, você consegue ver o cara dando passe ali, 2 toques com bobinho e tal, etc. E aí depois chega na parte da finalização. Aí você percebe se o cara tá num bom dia ou não. Porque aquelas finalizações que dá no meio do gol, aí você já Sim. sabe que o cara tá com o pé, não tá Tá legal, cozido. né? É. Então aquelas coisas que a gente normalmente vê dentro do jogo e tal, que a gente reclama, pô, o cara chutou no meio do gol, o cara cabeçou no meio do gol, o goleiro frangou e tal. Então tudo isso aí você vê antes, né? Então assim, achei legal a mudança, né? Apesar de ser 5 milhões de salário, mas você tem uma mudança ali com o técnico novo. A gente sabe que é um cara totalmente vitorioso e é um cara que ele gosta de cumprir contrato, que é normalmente no Brasil aqui é difícil a gente ver isso, né? Ainda mais ultimamente. Uhum. Então é uma Sim. pessoa que vai cumprir o contrato dela, né? Até o final da Copa de 2026 aí. Não sei se vai ser prorrogado esse contrato. Espero que dê tempo, né? Para ele poder trabalhar, né? E eu sei que ele já está aproveitando tudo de bom e do melhor que o Brasil pode oferecer para ele, né? Então o cara sabe que ele, além de ter um lugar legal para ele poder trabalhar, vai receber muito bem, né? Acho que é o Sim. técnico mais bem pago aí do futebol brasileiro, vamos colocar assim. Não sei quanto que o Sim. Abel ganha, mas Não, com disparado é o melhor certeza é. que ganha. Sim. E as coisas boas que tem aqui e outra que está sendo bem legal, pelo menos por enquanto, né? E espero que o pessoal mantenha a civilização com ele. Por onde ele está passando, o pessoal está exaltando ele, né? Passou lá no Sim. jogo do Botafogo, o pessoal cumprimentou ele. Passou na Arena Corinthians hoje, o pessoal cumprimentou ele, né? Não xingou nem nada, então tá tendo um respeito ali e tal. A gente sabe Deixa passar muito o bem como primeiro é que jogo. funcionam as coisas aqui no Brasil, né? Principalmente o pessoal. Não. É que assim, eu não E. sei, Danilo, como vai ser o jogo Hum, de volta, né? Brasil e Paraguai, né? sim. Se o Brasil vai estar pressionado ou não para poder se Então, classificar, né? exatamente. Porque normalmente a torcida aqui de São Paulo é uma torcida totalmente diferenciada de qualquer outra da seleção brasileira. Sim. Aqui, se
Passou 15 minutos ali, não apresentou alguma coisa, o pessoal já tá vaiando, Já começa a tacando já alocar. pedaço de madeira pra dentro do campo e assim vai. Sim, exatamente. Aqui acho que das torcidas assim do Brasil, acho que a de São Paulo é a que mais cobra a Cobra. seleção assim, nesse sentido. É a mais chata. Acho que a do Rio vem em segundo ali e tal. E nos outros lugares, como o Brasil vai menos, ainda tem esse peso, né? Então a galera tá É, mais ali no sentido de sem, acolher. sem generalizar, né, e falar mal também, mas você vai lá no Pará, você vai lá no Amazonas, você vai lá em Fortaleza, o pessoal abraça Sim, o time, né? é, Porque é uma coisa, é um exatamente. evento raro. Não é toda hora que a Isso. Não tem seleção vai jogos jogar grandes, nesses não lugares. tem. Então o pessoal aproveita pra ver os ídolos, tudo, né? Aqui, Uhum. meu, aqui é madeira. Aqui o pessoal chega junto, né? Então É, a gente não fica passando pano pra ninguém, não. A gente chega no meio mesmo. Então, é, já que a gente já era pra ser a melhor seleção, né? Que a gente já não é faz muito tempo, a gente precisa ter ter uma maneira aí legal de a gente ver a seleção jogando, né? E eu espero que com a chegada do Lancelotti ele consiga finalmente, né, fazer o Vini Júnior e o Rodrigo jogarem, porque eles foram sim, comandados deles pelo Real Madrid, então, né, exatamente. que façam um favor É, de não e pesar a camisa. foi uma das coisas que ele falou, né? Na coletiva de apresentação. Ele foi perguntado naturalmente sobre isso e ele falou, né, que uma das missões assim que ele se coloca é trazer o Vinícius Júnior do Real Madrid para a seleção. E se você parar para pensar um pouquinho, né, é uma missão bem ingrata, porque a gente já teve aí no passado, que já está ficando um pouco distante, alguns jogadores aí que eram muito aclamados e que na seleção eles não eram os mesmos caras do clube. Sabe um Uhum. jogador em especial que eu gostaria de citar? O senhor Ronaldo de Assis Moreira, o famoso R10. Que ele era o melhor do mundo, ele era o cara do Barcelona, ele era o cara do mundo. E no ano que era para ele 2006? é, fechar com chave de ouro, era para ele ser, assim, acho que ia ser como poucos da era moderna assim, no futebol, e ele não foi esse cara na seleção. Você não viu o Ronaldinho na competição. Amistoso contra Honduras é lindo, mas ele não foi esse cara na seleção, o futebol dele. Ele teve destaque, ele teve participação importante em 2002, quando ele ainda não era esse Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, aquele, né, maravilhoso lá. É, mas na seleção ali, quando a seleção de fato precisava do Ronaldinho do Barcelona, não rolou. E o Parreira não conseguiu trazer esse cara. Ele não teve todo o contexto, né? Também não vou Uhum. só tacar a pedra total nele individualmente, porque teve todo um contexto ali. A seleção nos preparou, a falsa preparação ali foi uma várzea, os caras gostavam muito de festa. O que eu falo assim, a minha maior Hum. frustração como torcedor da seleção, eu vou continuar sendo, velho. Pode chamar uma seleção só com jogador da série D. Eu vou torcer pra seleção, não importa, velho. Eu amo a seleção e infelizmente a gente tá passando com esses caras zoado aí que a gente tem e isso se reflete. Mas para finalizar isso, o Ronaldinho era o cara que esperava ver ele na Copa sendo o Ronaldinho do Barcelona e tinha total condições para isso. E não foi. Então não rolou essa questão do Parreira, que era o técnico na época, trazer ele. E o Ancelotti vai ter essa missão aí que vai ser complicada. E espero que ele consiga. Espero que ele consiga. Você Uhum. pode não gostar do Vinícius Júnior, você que está assistindo aí, você que vai comentar aí tudo. Pode não gostar do cara, achar que ele é mimizento, que ele é isso, que ele é aquilo. Só que ele é um dos melhores que nós temos. E a gente tem que trazer o cara, velho. É o cara que vai estar lá sendo o linha de frente na Copa, agora para levar a gente na Copa. E a gente precisa que esse cara esteja jogando fino na seleção, que ele seja o melhor da seleção, velho. Espero É que ele isso. consiga fazer isso quando começar a Copa, tá ligado? É, Que aí o velho. cara ali. A Copa do Mundo é diferente. O cara, ele É saber que o outro nome dele rolê, tá é entre os outro rolê. 23 e ele ter a responsabilidade de jogar uma Copa do Mundo, acho que é outra pegada. O negócio fica
aí o bicho pega mesmo. Aí é onde que você precisa ter uma estrutura, você não focar, são 7 jogos, você precisa estar totalmente focado, que qualquer distração, qualquer coisinha vai custar uma Acaba. classificação, vai custar Sim. um trabalho de 4 anos aí para você poder conseguir novamente chegar lá. E agora mais complicado, né? Porque aumentou a estrada, né? Tem mais times, mais seleções aí participando desse novo formato, né? De Copa. E querendo ou não, daqui para frente vai ser igual esse Mundial de clubes que a gente vai ter agora, né? Já não é mais aquilo de um time da América do Sul contra um europeu. Aí passou para um playoff agora, né? Que tem ali. Já chegavam na semifinal e os outros times iam disputando até chegar na semi para na final. Aí já roubaram agora também, já colocaram o time da América do Sul para entrar naquela bucha dos primeiros jogos lá, para poder chegar na final. Que aí o europeu só vem jogar um jogo, né? Aí ficou pior ainda. E agora piorou, né? Porque você tem uma Copa literalmente do mundo, são 7 jogos que você vai jogar, sonhar, né, com esses 7 jogos, para você poder disputar uma final de Copa do Mundo de clubes, para você poder ter o prazer de falar assim, eu fui o primeiro a conquistar esse novo formato. Mas, aproveitando aqui, você quer falar mais alguma coisa sobre isso ou nem? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Aproveitar aqui porque. a É, resenha. Você que não se inscreveu ainda nas nossas redes sociais, por gentileza, se você está assistindo esse conteúdo agora, que você se inscreva nos nossos canais, que você possa deixar um like, que você possa comentar sobre esses conteúdos que a gente vem trazendo aqui para vocês. Para você que está na roxinha agora, é uma novidade que eu estou trazendo para vocês, né? A gente já está na 11ª edição. E aqui, ó, nós temos a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? No sábado, o meu tricolor paulista fez o favor de perder para o tricolor de aço, 2-1. O Vasco perdeu de 2-0 para o líder Bragantino, só que eu acho que o Flamengo passou, né? No sim. domingo, o Mirassol, que vem fazendo uma boa campanha, 1-0 em cima do Sport. O Juventude perdeu de 2-0 do Grêmio, nesse clássico gaúcho. O Santos perdeu para o Botafogo de 1-0. O Flamengo meteu um chocolate para cima do Fortaleza 5-0. O Que Atlético isso, hein? Mineiro ganhou de 1-0 do Ceará fora de casa. Corinthians e Vitória ficaram no 0-0. E por enquanto, né? Cruzeiro 2, Acabou. Palmeiras. Acabou? Cruzeiro Acabou. 2, Cruzeiro Palmeiras 2, 0. Palmeiras 1. 1. Tá. Palmeiras E 1. o Inter 0. Fluminense Fluminense 1. 2. 2? Fluminense 2, encerrado também. Tá. Então deixa eu atualizar aqui a brincadeira. Atualiza aí, meu patrão. Que foi isso aí? Então o Palmeiras conseguiu fazer um golzinho. Sim. E o Fluminense fez mais um. E tá Fez tudo mais um. certo. E fechou o Exato. caixão dessa 11ª rodada aqui. Lembrando sempre, né? Atualmente 33 pontos disputados. Se eu não me engano, o Flamengo chegou a 24? Confirmar aqui, mas acho que é 24, exatamente. Depois 24. eu faço um esquema aqui, eu trago a tabela do Brasileirão pra gente não ficar, pelo menos pra mim, não ficar perdido aqui. E também pra gente poder ter um esboço ali, pra poder falar da situação boa e feia de alguns clubes, né? Então é isso. Agora, aproveitar aqui, a gente precisa externar esse fato histórico dentro do esporte, né? Tantas vezes que a gente viu o PSG tentando chegar numa final de Champions, né? Aí finalmente chegou e acabou perdendo. E agora, nesse ano de 2025, finalmente chegou com méritos totais, né? E a gente esperava um jogo que é normal, né? De uma final, a gente esperava um jogo equilibrado. E finalmente, acho que o PSG descarregou toda a raiva que ele tinha, né? De todos os anos aí, sem chegar numa final e levar o caneco. E finalmente chegou a hora, né? Com os comandados do Luiz Henrique. Sem estrelas, né? Que é o mais legal. A gente tá brincando aí que não teve Neymar, não teve Mbappé, né?
não teve Messi, e com essas contratações pontuais e cirúrgicas, o PSG finalmente chegou na conquista da Champions League, fazendo história, né? Se tornando aí, igualando a conquista do Olympique de Marseille. Creio que agora o PSG se torna o maior clube da França com essa conquista, né? Que antigamente a Olympique era lembrado pelo fato de ter a Champions. E agora com o PSG igualando, e aí a gente coloca também os campeonatos franceses que o PSG tem, né? Eu creio que deve ser maior do que o Olympique, então ele se torna o maior clube da França. Eu gostaria de que você falasse sobre o jogo, o que você viu, né? Porque foi um jogo, graças a Deus, que não deu sono. Foi aquele jogo que você ficou bem, Sim. com o olho bem aberto ali, arregalado de ver o que o PSG conseguiu apresentar dentro de campo. Cara, eu vou te falar assim que foi surpreendente, velho. Assim, surpreendente, lógico, né? Você fala, pô, eu não espero que uma final seja 5-0 pra alguém. Né? Até porque, pra vocês terem ideia, se você não acompanhou a Champions em momento nenhum, né? Você vai falar, pô, mas o PSG e tal. Só que assim, o PSG, ele quase não se classificou para a segunda fase, porque, né, para você também que não acompanha, a Champions League mudou o formato esse ano. Foi um novo formato ali que trouxe mais jogos, que deu uma nova forma de classificação, ou seja, para você entender, a primeira fase, que antigamente você tinha ali 8 grupos, como é a Libertadores ainda, né? Você tinha 8 Copa grupos, do os Mundo, dois né? primeiros. Isso, a Copa do Mundo até então, agora a gente vai continuar nesse formato, mas com outro modelo, né? A gente acabou o formato de 32. Então na Champions League você tinha ali 32 equipes, passavam os dois primeiros, oitavas, quartas, semifinal. Acabou. E aí nesse modelo a gente teve uma mudança aí na forma geral de classificação. Então você tinha uma classificação geral e aí uma forma um pouquinho parecida com o que é o Campeonato Paulista hoje. Então você tinha ali 4 potes com 8 times, continuam sendo 32. Só que aí você distribui os times, eles jogam entre si numa primeira fase ali, que é a fase de liga, e vão acumulando pontos para a classificação geral. E aí os 8 primeiros dessa classificação geral se classificam direto para as oitavas de final. Os próximos 16 times, eles vão se enfrentar numa fase preliminar, que é a fase ali chamada de 16 avos de final, para aí sim avançarem nas oitavas contra esses que já se classificaram antes. E o PSG foi nessa bacia das almas aí. Então o PSG ralou ali, não engrenou no começo, tava ali meio engasgado. Teve uns times pequenos ali que não tem destaque ali, que estavam tirando muito ponto dessa galera. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O Lille foi um time que assustou uma galera. O Lille ganhou do Real Madrid, por exemplo. O Lille assustou uma galera ali. Teve alguns outros times menores ali que estavam atrapalhando essa galera e estavam ali assustando times grandes. O Manchester City quase não passou. Ficaram ali no limbo, até metade pelo menos dessa primeira fase de liga aí. Então o PSG foi indo, ele foi tomando corpo, aí as coisas foram acontecendo, o time foi se encaixando, lembrando ainda que é um meio de trabalho aí do Luiz Henrique, né? Já estava um tempo no time, mas aí tava encaixando um time novo, chegaram gente nova e tudo mais. Então o PSG ele foi galgando esse lugar ao sol ali na classificação. E cara, do outro lado, a Inter foi o quarto melhor time da primeira fase. A Inter chegou na primeira fase, ali no final da primeira fase, tinha tomado um gol. Né? A defesa que estava ali consolidada, o time arrumadinho, certinho, tudo. Aí você vai pro mata-mata, é outro campeonato, o bicho já pegou. Fez uma semifinal surreal, acho que é uma das melhores eliminatórias, assim, jogo eliminatório de campeonato que a gente teve aí. Acho que para mim é um dos maiores de todos os tempos. As semifinais contra o Barcelona, 3-3, os caras fizeram, foi 7-6 no final, no agregado, dificilmente você vai ver isso de novo, 7-6, dois jogos insanos, eu consegui acompanhar um pouco dos dois,
surreal. E aí chegou na final, a Inter não quis jogar. A Inter, a Inter chegou na final, olhou enquanto o PSG batia, a Inter apanhava. E, cara, o PSG entrou, falou, vou jogar, jogou e a Inter não teve reação nenhuma. A Inter assistiu o PSG jogar futebol. Quando pensou em tentar, já estava tarde demais. O PSG já estava muito longe, muito longe. Então assim, começou cedo, o PSG impôs um ritmo, o PSG foi para cima com 12 minutos, o centroavante Achraf Hakimi estava lá para deixar o dele. Cara, assim, um jogo surreal, posicionamento, troca, que a Inter ficou atordoada, assim, ó, sem A entender o que troca estava de base, acontecendo. a troca de passe também, né, Danilo? Tava parecendo o Cara, treino, não, isso bobinho e assim, tal. e aquele negócio que assim, cara, você imagina, pra quem não viu o gol depois, veja aí, cara, assim, o gol que o lateral direito fez sozinho dentro da pequena área na frente do gol. Assim, a movimentação do time que os caras da Inter ficaram olhando aqui para um lado pro outro. Aí tinha Cara, três assim, marcando o principal do atacante. E o mais legal é que o cara, ele conseguiu avisar, né, o atacante, falando, olha, eu tô aqui, né? E aí ele, solidário, né, surreal. tocou Surreal. e de primeira ali Sim, ele conseguiu jogar pra dentro do gol. golaço. Um golaço Golaço. construído ali, né? Sim. Chegou um momento também do PSG que parecia que tava brincando de 21, né? Cara, assim, que coisa Aula, né? Uma maravilhosa. aula. E nesse contexto, e aí você, igual você falou, né, Fernando, no começo, assim, fala, cara, os caras conseguiram juntar no mesmo time Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, fizeram uma dupla de zaga com Sérgio Ramos e Marquinhos, ótima dupla de zaga, tiveram um goleiro excelente, tiveram Buffon no gol, chegaram a ter essa defesa. Esse nível, Aí, né? os caras fizeram assim, o time que na Master League às vezes você não consegue fazer, velho. No PlayStation, às vezes você não consegue colocar Neymar, Mbappé, Messi no mesmo time. Os caras conseguiram, os caras, dinheiro pros caras não era o problema. Mas nesse caso foi. Porque Aham. os caras tinham tanto dinheiro que eles esqueceram que eles tinham que criar uma base. E eles não tinham base nenhuma, porque, assim, acho que você teria pouquíssimos treinadores. E eu vejo hoje um cara que teria peito para dirigir esse PSG da época, com Messi, Neymar, Mbappé e companhia. Para mim só o Ancelotti, Uhum. porque é o cara que é malandro velho de vestiário, é o cara que tem, você olha para ele e vê a autoridade do cara, não que outros não tenham, mas acho que para esse perfil de elenco ele seria um cara, porque os treinadores tiveram Pochettino, tiveram Thomas Tuchel, tiveram outros treinadores que eu acho que os caras não tinham essa casca grossa assim de falar, Uhum. mano, Neymar, cala a boca aí, filho. Cala a boca aí que quem manda aqui nessa porra sou eu. Ô Mbappé, você vai lá marcar lateral sim, arrombado. Depois você volta, você aguenta correr. Fala, ó, filho, o Messi é o mais velhinho aqui, o Messi toca e me voe. Você cala a boca, você tem 22 anos de idade, vai correr, foda-se. Ô Neymar, você quer ir pro carnaval? Beleza, irmão, mete 3 gols aí. Classifica nós aí, depois você cala a boca. Eu acho que o Ancelotti seria esse cara. O cara treinou o Milan com Ronaldo, Beckham, Kaká, uma par de vagabundo. Uma par só o Kaká era o mais tranquilo. O Kaká era o único certo. Mano, eu acho que ele é esse cara. E aí o PSG não arrumou nada. Aí agora chegou o cara, porra, que conseguiu montar um time de futebol. E aí foi lindo, velho. Foi lindo. Eu confesso pra vocês que eu tava mais propenso para pro lado da Inter. Eu gosto bastante da Inter, da Uhum. Inter de Milão. E eu tava mais propenso pros caras, mas eu queria ver um grande jogo. Eu queria ver um grande jogo. Até foi, por um lado, foi uma humilhação, assim. E a postura da Inter. A Inter, acho que assim, a dona Aroma, não sei nem se tomou banho pra ir pra casa. Porque não foi exigido, assim. Fez algumas defesas, assim, mas não foi Acho exigido. que no Fala, final do nossa, jogo, né, ele fez umas duas, é, três defesas. Foi. nossa, que se ele quisesse ter feito gol contra, ainda não teria feito a diferença. Né? Então, assim, foi um atropelo. Jogo de futebol, assim, cara, nível. O PSG jogou, não parou de jogar.
Até tava. Acho que foi a parte mais legal que a gente tava comentando, né, Isso. durante o jogo. Exatamente. O PSG literalmente ele não parou de atacar. Ele fazia o gol e ele respeitava o Tava em adversário. Ele cima. ia lá para poder fazer outro, né? Então a Isso. gente tava até na esperança de ver a Internacional ali, acordando pro jogo. Mas depois que Reagindo, tomou né? o segundo gol, parece que deu uma neutralizada, deu um apagão. E Não, aí dominou. já desceram já pro segundo tempo. Não sei como é que o técnico, o Inzaghi, conseguiu tentar melhorar o ânimo ali deles, né? Mas aí o PSG voltou no segundo tempo e aí liquidou a fatura, né? E pra eles foi importante, né? Se não me engano, acho que terminou o primeiro tempo com 3-0, não foi, Daniel? Foi dois, foi Foi dois. 2, né? Então Foi o. você desceu o vestiário com a pressão que você tem durante histórica, né? Marquinhos acho que tá 12 anos na PSG. Isso. 12 Você anos. descer pro vestiário sabendo que você tá numa final de Champions League com 2-0 na conta, meu, aí a conversa dos 15 minutos é diferente. Opa, vamos Não, continuar na mesma pegada. e eu acho que até pro Marquinhos, que é o cara mais velho ali do elenco, que tem muito tempo, ele deve ter passado um filme assim, velho. Porque ele esteve no PSG que tomou viradas surreais. Uhum. O O PSG Barcelona, né? que arrebentou o Barcelona, que já estava com o pé na próxima fase, volta, toma 6-1. Toma uma virada surreal, assim. Ele tava no PSG que tava eliminando o Liverpool. E depois, inclusive, acho que com a falha dele mesmo, toma uma virada de novo. Passa batido. Estava o Marquinhos no PSG que batalhou, batalhou, chegou na final. Aí foi o único ano que o Neymar jogou bola no PSG, maior parte. Chegou na final, putz, é agora, vai sair, tava merecendo, né? Bayern do Munique não quis saber, colocou a camisa no jogo, botou o PSG no lugar dele, esqueça. E cara, assim, o cara passou por poucas e boas, né? Não à toa capitão do time e tal. É aquela, você pode contestar, você pode achar que ele não é bom, até porque bom é nós aqui, né? Que mal É. sabe andar pra frente. Mas enfim. E aí, assim, acho que foi muito merecido, velho, porque os caras jogaram um jogo, assim, com pouquíssima margem pra você criticar, velho, porque a Inter não conseguiu fazer nada. O Lautaro Martinez, cara, se eu ouvi o nome dele 3 vezes na partida, foi muito. O cara não conseguiu jogar, ele não conseguiu fazer nada. A Inter, tudo que a Inter tentava, o PSG cortava. O PSG pressionava. E assim, desceu pro vestiário com 2-0, mas poderia ter sido mais. Isso porque o Sommer fez algumas, a zaga, uma hora ou outra tirou, mas os zagueiros não estavam achando os caras. Isso porque o Dembélé, que teoricamente é o principal do time, né? Ele Uhum. fez o que o grande jogador faz em final muitas vezes. Ele fica ali atraindo atenção para liberar o espaço para os outros caras. E aí quem surgiu no meio disso? Desiré Doué, o cara do jogo. O cara arregaçou, deu assistência, fez 2 gols, né? Ele deu assistência pro gol do Hakimi no primeiro gol, fez o segundo, deu assistência, acho que pro terceiro gol também. Aliás, fez o segundo e o terceiro gol, e eu acho que a assistência do quarto gol acho que foi dele. E aí depois ele saiu, né? O quinto gol foi do rapaz que entrou no lugar dele, que foi o Mayolu. Então assim, o cara, o moleque, pô, 19 anos, velho. E aí o Dembélé, que era o cara ali que seria o mais procurado, ele fez aquele papel de vir, puxar espaço, atrair, e liberou espaço pros caras. E os caras arregaçaram. Então assim, a Inter não teve um momento de respiro. Uhum. Respiro. Os laterais da Inter sufocado. Tem o Dumfries lá na direita, tem o. Quem tava jogando na esquerda era o. Acho que era o Letílio. Deixa eu olhar nas escalações aqui, né? Que é mais fácil. Pra não Mais fácil, né? falar errado, né? É o Di Marco. Confundi o nome aqui, o Di Marco. Cara, não achou nada. Ninguém achou nada. Então, assim, o PSG foi surreal. Foi surreal, mereceu demais. Mano, 5-0 não é qualquer coisa, pra vocês terem ideia.
a maior goleada numa final da Champions. Então tinha outras duas goleadas, dois jogos onde o campeão levou por 4 gols de diferença. O PSG foi meter os 5, tinha espaço para muito mais. Muito mais. É que erraram, né, algumas finalizações e tudo, o goleiro defendeu tal, mas só a estatística aqui rapidinho para vocês terem ideia. Estou puxando aqui no resumo do Google, tá? Aproveitando aqui, Hum, o Bernardo apareceu aqui opa, na nossa live aqui. Boa noite pra você, ô Bernardo. valeu. Boa. E depois a gente entra no assunto Santos, tá? Eu assisti esse jogo e aí a gente vai comentar um Sim, pouco mais sobre o Santos, tá? sim. E aí só pra gente já começar a virar a chave aí, né, no resuminho Uhum. do jogo, o PSG deu 23 chutes no gol, 8 no gol, 5 foram gols. Então, considerando essa estatística aqui do Google, né, e a Inter deu 8 chutes, 2 no gol. Então, assim, o Donnarumma tranquilão, tranquilão, enquanto o Sommer tava frenético, né? A zaga da Inter não teve um instante de paz, né? Então foi um jogo difícil, não encaixou nada. Os atacantes, o Pátio era o zagueiro que estava dividindo ali com o Marquinhos. Cara, o moleque jogou demais, velho. Nem conhecia, né? Não acompanha assim assiduamente, mas nem conhecia, velho. O cara é um monstro, jogou demais na final, velho. Jogou muito. Meio campo, cara, dominou, dominou geral ali. Assim, jogo praticamente impecável do PSG. Então, merecido demais, o time cresceu na competição. Acabou mais um tabu, né? Como a gente falou que o Palmeiras está de olho também, né? Que os tabus estão sendo quebrados. Então, o Palmeiras está de olho aí porque o Super Mundial inclusive, tá? Já que a gente está falando de Super Mundial, de competição intercontinental, essa noite de sábado para domingo, Eu vi esse Fernandão, jogo, hein? eu vi também. Eu Eu vi vi esse também. jogo, hein? Los Angeles FC e América do México. Caraca, velho, que jogo legal, hein? Assim, comecinho ali tava meio mais ou menos, meio pra lá, meio pra cá, não sei o que, né? Aí o segundo tempo ali o América começou a se crescer, o Los Angeles começou a não acompanhar, o América tava ali caçando um gol, ele tava perigando, aí o goleiro começou a trabalhar bastante, não sei o que, até que o Los Angeles fez a substituição, né? Colocou o menino lá que mudou a história do jogo, nem foi o Giroud, o Olivier Giroud, que entrou também, foi importante pro time, mas entrou um rapaz lá, eu não tenho o nome dele aqui agora, é, mas meu amigo, que, que diferença. Assim, o América foi punido, como diria o Muricy Ramalho, Fernandão. A bola pune. Foi bem no final do jogo, Meu. né? É A isso, até coisa puxei tava, a o. coisa tava andando pra 1-0 num pênalti ali que Ex- teve, que foi literalmente pênalti, né? Pra dar Sim, uma butinada ali no outro cara. E aí depois, se não me engano, acho que foi num cruzamento de cabeça ali, escanteio. fez É, escanteio, né? Ele foi conseguiu. aos 44 minutos Meu o Los amigo, Angeles para empatou, o zagueiro desespero do time brasileiro, o Igor. mexicano, que tava fazendo uma Sim, cera, já tava é, começando a fazer uma cera ali. E sim, aí depois foi pra prorrogação, tudo, né? Foi pros é pênaltis. isso. A moral da história, no finalzinho, eu acabei dormindo. A moral da história é essa. Eu vi Não, que então, chegou na parte da prorrogação. Segundo tempo. isso. Aí no. Foi durante o segundo tempo, eu acho que ele entrou. O cara que mudou a partida que foi o Boanga, tá? O Denis Hum, Boanga. Esse cara, ele arregaçou com o jogo, velho. Ele simplesmente, assim, ele destruiu o jogo. Porque ele entrou e ele começou a rabiscar. Ele começou a rabiscar tudo. Assim, defesa do América não achava o cara. Não achava o cara. Eu tô tentando achar aqui a hora que ele. O momento que ele entrou, o Boanga, porque ele veio do banco, certo? hum. E assim, é,
o cara não deu, ele não deu um minuto de paz. Falei, pô, os times brasileiros tinha que dar uma olhadinha pra esse rapaz aí, porque eu acho que sei lá, né? Vai que ele não quer mais ganhar em dólar, né? Enfim, falei, vai que ele quer um pouco de emoção na vida dele, né, meus amigos? Então, cara, assim, me enganei, tá, galera? Desculpa aí. O Buanga saiu jogando sim. Ele não entrou durante o jogo, não. Achei que ele tinha entrado. Mas assim, na hora que ele de fato começou a participar do jogo, ele destruiu o jogo. Ele destruiu o jogo. Ele chamou o jogo, colocou o jogo debaixo do braço, foi embora. E toda hora você via esse maluco criando oportunidade de gol pro Los Angeles. E aí, inclusive, através de uma jogada dele, gerou o escanteio que o jogador brasileiro, inclusive o Igor Jesus, fez o gol do Los Angeles de empate que levou para a prorrogação, aos 89, conhecido também como 44 do segundo tempo. E aí o América que estava picotando o jogo, e assim, eu odeio o time que picota o jogo, pode ser o meu, não importa. Eu odeio o time que fica fazendo essa cera. Cara, joga o jogo, velho. Assim, eu menção honrosa aqui pro jogo da Champions League ontem. Os caras estavam tomando um pau de 5-0 e tava tentando jogar o jogo, velho. Se fosse aqui, nego tava dando butinada, tava causando, tava interrompendo o jogo. Cara, que ridículo. Eu acho isso ridículo, tá? Se você discorda, fala aí, põe nos comentários aí. Eu acho ridículo. O cara é profissional, velho. Profissional. E aí foi pra prorrogação. O Buanga continuou infernizando a defesa do América. Os caras não tava dando liga, o negócio tava difícil. Até que, faltando 5 minutos para a final da prorrogação, ele, Buanga, fez o gol que botou os caras no Mundial de Clubes. Então, o Los Angeles FC estará no grupo do Flamengo. Tá? Então, Los Angeles classificado, grupo D do Mundial de Clubes, já vai começar aí na Vai ser o segunda adversário quinzena. mais fácil do Flamengo, talvez? Eu acho que vai, porque o grupo do Flamengo também tem o Esperance de Tunis, que é Que é o da primeiro África, jogo que o no Flamengo vai fazer. Acho que tem primeiro um da jogo. Tunísia, né? É o Esperance, Ah, isso. é mais É o fácil. Esperance. Então, Vai ter uma bucha teoricamente, também pra poder enfrentar. o Los Angeles vai ser o adversário mais acessível, digamos assim, porque os times da África são mais. Eles são mais estruturados de futebol. Uhum. MLS, convenhamos, não é a mesma coisa. Vai ser difícil, eu acho, vai ser difícil igual. Mas, teoricamente, o Los Angeles vai ser o adversário mais acessível do Flamengo. E aí tem também no grupo do Flamengo o Chelsea, né? Então vai ser meio complicadinho aí pro Flamengo. Aí teremos inclusive dia 16. Dia 16. A parte boa é que tem jogo de tarde e de noite, né? No Meu Mundial. Como é nos Estados amigo, Unidos? Os vai Estados Unidos ter é grande, né? jogo Então até vai ter pedir bastante jogo chega aí ainda. pra nós. Que delícia. Que delícia. E. Mas foi isso. Então, vamos. Não, aproveitando, né? Essa parte dos jogos aí, se não me engano, a brincadeira começa dia 15, né? No domingo. Tem jogo acho que dia 14, Isso aí. Leandro? Ou é dia 15 que começa? Dia Tem 15 jogo começa dia a brincadeira, 14. né? Tem jogo. Tem jogo dia Isso, 14, né? dia 15. Dia 15 é Dia é 15 o pros início brasileiros, né? oficial. Se não me engano, vai ter dois Isso, jogos dia 15. Vai ter Palmeiras e Porto. E vai ter o Botafogo Isso. já pegando a bucha, pegando o PSG. Dia 15 tem 4 jogos. Se não me engano, os Tá, horários mas aí terminam até 2 da manhã. O negócio vai ser tenso. vou fazer uma passagem aqui desse início aí, tá? Primeiro jogo do Mundial, dia 14 de junho, às 21 horas, Al Ahly e Inter Miami, time do Bom, Messi. jogo É bom, o único provavelmente jogo vão do dia transmitir. 14. Provavelmente, A provavelmente. Cazé TV, a Band vai transmitir. É. A Globo Eu não sei ao certo com quem tá os direitos. Eu sei que a Globo tá tá com tá boa na parte Globo. dos direitos. Tá na Globo. E Aí a Cazé acho que vai teremos. transmitir também. Boa. Então, dia 15 já. Aí às 19 horas, Palmeiras e Porto. Tá? Jogaço. 19, jogaço. Jogaço. Aí no dia 15, mais cedo, aqui eu tô vendo pelo grupo aqui, tá? Então eu tô Uhum. vendo a ordem exata do horário. Dia 15, às 16 horas, naquele estágio emblemático para nós, que é o Rose Bowl, onde ganhamos 94.
PSG e Atlético de Madrid. 16 Jogaço. horas, dia 15. Jogaço. Que jogaço. Sim. E aí teremos o Botafogo estreando já contra o Seattle Sounders às 23 horas do dia 15 também. Obrigação Tá? do Botafogo ganhar esse jogo. Obrigação, né? Obrigação. E aí no dia 15, esse é o primeiro jogo do dia 15, tá? Tô vendo pela ordem do grupo mais uma vez, que é Bayern de Munique e Auckland City. Aí é só saber se o Bayern vai fazer 5 vira 10, qual que vai ser o tamanho do atropelamento. Porque assim, Aham. é um dos times mais ridículos do Mundial. Auckland City da Da Nova Austrália. Zelândia. Nova Zelândia? O Auckland City é da Nova Zelândia. Assim, aquele time semi-amador que o cara teve que pedir férias no trampo para jogar o Mundial. O cara trampa na loja de ferramenta lá. Então é só saber o tamanho do atropelo que o Bayern vai dar pros caras, né? Então esses são os jogos aí da primeira rodada do primeiro dia, né? Tirando Uhum. aí o jogo do Al Ahly, que é o jogo exclusivo que vai abrir de fato o Mundial. E tinha que ser contra o Inter Miami, né? Contra o time Né? do Messi. Mestre. Né? Dito isso, Messi é melhor do mundo 2025, né? Enfim. Mas Mas é isso, cara. aproveitando, né? Vamos começar aqui os trabalhos, que já tá já dando os horários aí específicos, Sim. mas aproveitando aqui, não deixe de deixar o like nas nossas redes sociais, Por de se favor, né? inscrever nos nossos canais, que é importante. Se inscreve aqui, ó, onde você está acompanhando essa live agora. Também na roxinha também estamos lá. Qual que é Vai a ter taxa, conteúdo Fernando, da também. inscrição aí hoje? É zero, é no Vasco, é de graça essa taxa. Que isso? Aí Então você já se se inscreve inscreve. aqui também no canal do Danilo e também tem aqui conteúdo na Central da Resenha. Se inscreva aí também, tá? E aproveitando aqui, começar a abrir os trabalhos, vamos colocar assim. Nós Opa. tivemos aí durante a semana rodadas da Libertadores da Copa Sul-Americana, né? E Esquece isso aí, porra. coisa rápida, Falar de coisa coisa boa, rápida. porra. O São Paulo, uma coisa rápida aqui. Deixa eu... O programa tava O bom, São caralho, até Paulo agora. conseguiu a proeza de ganhar de 2-1 do Tajeres, né, dentro de casa. Passou um sufoco com os caras aqui, mas foi um resultado importante, que nem eu tava falando pro Danilo. O São Paulo, eu não sei no geral, mas naquele exato momento São Paulo era a segunda melhor campanha da Libertadores, perdendo apenas para o Palmeiras, que está 100% na Libertadores. E é importante porque você chega nos últimos jogos, se caso o São Paulo passar, né, de fase, chega nesses últimos jogos e pode disputar o jogo de volta nos seus domínios. Apesar que, né, ultimamente o Morumbi está sendo aí palco de espetáculos dos outros e não do São Paulo. Mas enfim, o São Paulo Sim. conseguiu essa proeza aí, né? E foi um jogo assim que a gente ficou meio apreensivo, né? São Paulo conseguiu fazer o primeiro a 0, falou, nossa, vai ser um jogo aí que o São Paulo vai fazer 2, né? Ficar tranquilo não. Chegou Foi com emoção. logo no começo, no começo ali do suspiro para começar a achar que tá aliviado, Tadieres foi lá e empatou a partida. E aí depois, com o tempo, São Paulo conseguiu organizar ali a defesa, organizar o ataque de uma maneira mais eficiente. E aí conseguiu chegar no segundo gol, né? Dando uma tranquilidade para, se eu não me engano, foi o Luciano. É que é tanto Golaço, jogo, hein? é tanto jogo. Agora que eu tô falando aqui, eu tô lembrando do jogo, Aquele porque golaço no ângulo eu lá, não né? vi os melhores momentos, tá, gente? É coisa. Nós estamos domingo, o jogo foi, acho que na terça-feira, né? Os dois jogos. Isso. Então, pra você Foi. poder puxar no HD aqui, demora. E se eu não me engano, eu fiquei pé da vida com o Foi. Rian Francisco, foi uma jogada do Luciano. Foi exatamente igual, né? E o seu Rian Francisco foi querer driblar o goleiro, né? Sendo que ele poderia Logo depois de você defender tanto ele, hein, bicho? simplesmente ter finalizado tranquilo no alto. Não, ele quis driblar o goleiro para fazer um gol de placa e não precisa, né? Sim, Mas não enfim, aí conseguiu o nem Luciano driblar, nem fazer o gol. na primeira bola que ele teve de finalização, ele quase já teria feito um ótimo gol, né? Um chute que passou Sim. perto ali. E aí depois ele conseguiu
acertar esse petardo no ângulo, né? E a gente conseguir sair do sufoco ali. Então o São Paulo, pelo menos nas Copas aí, tá interessante, né? Ao contrário do Brasileirão, né? São Paulo no Brasileirão teve esse jogo com o Bahia, viu os melhores momentos, não viu o jogo porque eu tava assistindo a final da Champions League e ainda tava emocionado com toda a repercussão da conquista do PSG, né? E eu vi o resultado. E basicamente o São Paulo foi totalmente amassado pelo Bahia, né? Jogando lá na Fonte Nova. E com 2 pênaltis, né? Ali do ex, né? O William José conseguiu fazer o gol de cabeça, que foi. Não falha. Não teve jeito ali de defesa pro Rafael. E o seu Wendel fez o favor de não subir na bola nem para atrapalhar o William José. E depois teve um pênalti do Enzo, né? E, né? Aí o Bahia conseguiu chegar no segundo gol. Tabu foi pra Águas de Lindóia, né? E finalmente o Rogério conseguiu ganhar do São Paulo. E aí depois num pênalti, né? O Luciano conseguiu marcar, quase errou, né? Mas o que interessa é bola dentro do gol. 2-1 e ficou por isso aí mesmo. Lembrando que o São Paulo está em 13º lugar com 12 pontos. E que nem eu falo aqui, né? Nós estamos na 11ª rodada, 33 pontos possíveis. São Paulo fez apenas 12. Então a gente já começa a fazer conta. É 13, né? A gente tinha falado de alguns programas atrás. São 13 vitórias que São Paulo precisa fazer para chegar nos 48 e a gente ficar sossegado. Já o Danilo teve a eliminação na Copa Sul-Americana. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. E também teve o jogo de hoje que eu vi, né? Corinthians e Vitória. Foi um jogo legal, né? Aparentemente, foi um jogo bacana que a gente viu. O Carlo Ancelotti estava lá na Arena Corinthians para poder acompanhar. O pessoal falou que foi para acompanhar o Hugo. Eu acho que foi para poder ver o campo, né? Ver como é que é ali a estrutura, aonde que vai jogar o segundo jogo e tal, etc. Então eu queria que você falasse, né? Se você quiser, óbvio, né? Sobre a Copa Sul-Americana. Eu não vou me esconder, esse não. 0-0 com o Vitória. Com certeza não, aqui eu não vou me esconder não, galera. Eu vou estar aqui na pior, que ultimamente está sendo rotina, pior. E na melhor também, que um dia nós vamos ter a bonança aqui, tá? Um dia nós vamos ter a bonança. Quando vai ser esse dia? Não sei, mas nós vamos ter a bonança aqui. E aí, cara, terça-feira o Corinthians foi para Argentina com uma missão que parecia totalmente acessível, né? A gente tinha falado disso aqui na semana passada. E eu acreditava que o Corinthians ia fazer alguma coisa. Pois é, por incrível que pareça, apesar de ser corintiano, eu também acreditava, né? E aí o Corinthians foi para a Argentina enfrentar o time reserva do Huracan, porque o Huracan tá voltando as suas forças lá, eu acho que foi agora esse final de semana, a final lá do Campeonato Argentino, que eles estão atrás aí de ganhar há muito tempo, e aí chegaram na final. Faz muitos anos, eu nem escuto. Então eles estavam com esse foco, né, de vir aí para essa final. Então mandaram 2 titulares saindo no jogo aí de terça-feira. E aí o Corinthians foi com o seu futebol totalmente medíocre, horroroso. Na mesma noite ainda teve o BO lá na política do Corinthians, que sempre tá um inferno, né? Diga-se de passagem. E aí o Corinthians simplesmente não conseguiu, até tentou, mas não foi aquele negócio assim, né, que pô, daria, né? Então assim, o Corinthians com toda o seu salto alto, que na verdade é essa pra mim, tá? O seu salto alto, o Corinthians tem colocado a ganhar o Paulista. Meu amigo, foda-se. Você ganhou o Paulista, ok, mas e aí? Acabou o ano, dá férias pra todo mundo, não tá nem aí pra nada. Então, cara, é isso. A realidade do Corinthians é essa. Ganhei o Paulista, tô na história do clube. Meu irmão, o cara que ganhou a Copa do Brasil em 2015 com o Palmeiras tá na história do clube também, em 2013. Tá na história do clube. Ganhou a Copa do Brasil em dezembro, foi rebaixado. Então não sejam esses caras. E aí o Corinthians não arrumou nada. O Corinthians estava tendo a classificação culposa, quando não há intenção de classificar.
Não, e detalhe, né? Porque O Racing tinha feito é isso que eu ia falar. O mais É, improvável aconteceu que o Racing tava ganhando exatamente. o jogo lá. Eles fizeram 1 a É, 0. exatamente. Ou seja, o Corinthians ainda estava na classificação culposa, porque o Corinthians estava jogando nada contra o Huracan, não estava merecendo nem um pouco ganhar o jogo. Né? O Huracan estava tomando muito mais a iniciativa do que o Corinthians. O Corinthians não conseguiu fazer por onde justificar. O Racing, por incrível que pareça, arrumou um gol. O pior time da Sul-Americana conseguiu fazer um gol na casa do América de Cali, que precisava ganhar o jogo. E aí o Corinthians até então estava se classificando. Aí toma o gol do Huracan. Aí ficou pior mesmo, que aí virou o Bumba meu boi. E aí o Corinthians estava se classificando mesmo perdendo. Mas a bola pune. Né? Então o América de Cali conseguiu um gol. O jogo do Corinthians tinha acabado, faltava mais um minuto pro jogo do América e do Racing. E nesse último minuto o América fez o seu gol que deu a classificação. Então o Corinthians fora, mais um vexame ridículo. Se matou para ser eliminado da Libertadores. Né? Então não, se matou contra o fraquíssimo UCV, que o camisa 10, principal jogador do time, era mais gordo que nós. Não aguentou o time minimamente organizado do Barcelona, que foi eliminado ridiculamente na Libertadores, foi um dos piores times da fase de grupo da Libertadores, e se matou num grupo onde era totalmente acessível. Pelo time que o Corinthians estava montando, era obrigação do Corinthians passar em primeiro no grupo com Huracan, América de Cali e Racing. O Racing nem contava, né? Era Huracan e América brigando pela segunda posição e o Corinthians tendo a obrigação de ser o primeiro. E o Corinthians acaba em terceiro numa campanha ridícula. Na verdade foi essa. Então, acabou. Vida que segue. Tem aí agora a obrigação no Brasileirão e na Copa do Brasil que continua rolando. E aí, vindo pro Brasileirão, dia de hoje, Corinthians e Vitória. Arena Corinthians, a torcida foi lá, porque já tava rolando aí, o clima não tá muito bom, mais uma vez. Mas mesmo assim o estádio tava lá cheio, a torcida tava em cima ali e tudo. Colocou o time aí. Agora eu tenho que vir aqui, né? Se você acompanha os últimos centrais aí, pelo menos uns três aí pra trás, se você assistiu aí a gente, aí eu tenho agora que vir aqui me humilhar, né? Eu tenho que vir aqui agora porque eu fiquei aqui. Põe o Thales Magno. Coloca o Thales Magno. Por que, que não coloca o cara? O cara não joga. Não sei o que. Põe o cara pra dividir o ataque com o Memphis. Aí ele colocou o Thales Magno. Thales Magno. Pariu, velho. O cara jogou nada, velho. Caralho. Mano, não dá. Não dá. Ele colocou o Thales Magno. O Thales Magno simplesmente não produziu nada. Contra o Vitória, irmão. Aí eu tenho que vir aqui me humilhar agora. Aí eu tenho que ouvir o Fernando dar risada da minha cara agora. Mas Cara, é não tem um isso. minuto de. Às vezes é o momento, cara. Aí que entra o X da questão. Que nem eu falei pra você, a gente não sabe literalmente o que acontece nos treinamentos. A Pois gente é. não sabe como é que o cara tá. E aí a gente fala, pô, a gente sabe que o cara joga melhor do que o titular que tá lá no campo. Porém, tá acontecendo alguma coisa. O técnico não colocar o cara é porque tem um porquê, não é porque o cara é chato. O cara Às tá lá vezes é, vendo, né, velho? pelo fato do cara ser turrão, igual o Implicância, é. Felipão era desse jeito, né? De ser meio turrão e tal. Mas são os homens de confiança, né? Então, assim, tem um porquê. O fato de ele não entrar para poder jogar, não ser Sim. titular absoluto, tem um porquê. E a gente não vê isso. É igual eu É, falar pra você exatamente. acessar lá a TV Corinthians, o meu timão lá, você vai ver Uhum. os melhores lances lá de todo mundo. O cara acertando um Sim. monte de bola lá. Mas a gente não tem esse contato, essa É. transmissão, né, de 1 hora, vamos colocar assim, de treinamento, pra gente saber como é que o cara Sim. tá atuando ali no, Né? E no fora rachão, que vamos hoje colocar assim. os caras treinam pouco também, né? Sim, Aí, assim, quantidade nesse de jogo que ponto, tem também, né? quantidade de jogo, a gente Os mora caras num focam mais em país. recuperação, Danilo. O maior da história é essa. É. São 2 dias E a de gente recuperação. mora. E aí você imagina, a gente mora num país gigantesco, né, velho? Então, assim, além de tudo, por exemplo, o Corinthians estava aí na terça-feira na Argentina. Jogou lá contra os caras lá. Aí voltou pra casa,
Aí você tem tempo de deslocamento, por mais que a Argentina não seja longe, mas é basicamente como se o Corinthians tivesse ido para Salvador, né? O jogo Uhum. não foi lá, foi aqui em São Paulo, mas a logística é parecida. E aí você fala, pô, tem todo esse rolê, tem a parte física do cara realmente, né, se recuperar, se é, tá ali minimamente disponível, né, pra jogar e tudo. Então é complicado, mano. É complicado. Eu também entendo essa parte. E aí tem pontos que, pô, o cara não conseguiu pegar entrosamento. Hoje ele me surpreendeu, que ele saiu jogando com Memphis, Thales Magno e Hector Hernandes, que era justamente as A pessoas, extra... as alterações que eu vinha pedindo. Que eu Aham. falei, mano, põe os caras, mas assim, eu fico puto, né? Porque eu acho que o resultado acabou não sendo o melhor. Aí ele colocou o Garro ali no segundo tempo e tudo mais. Mas assim, beleza, tentou. Pra mim é foda, porque acabou queimando umas etapas do trabalho, que imagina assim, o Dorival tá tendo que encontrar o time dele durante o campeonato. Uhum. Então Não ele tem vai uma ter que. pré-temporada, não tem aquele negócio de conhecer É. os jogadores Isso. literalmente, o que eles fazem, não fazem, qual que é Quem a é parte quem? ruim deles, né? E Exatamente, ó. aproveitando que apareceu uma pergunta aqui na minha cabeça, Hum, você vê no o desempenho do Corinthians hoje contra o Vitória, e você sim. vendo o desempenho do ataque que jogou contra o Huracan, você acha que esse time de hoje teria feito algo de diferente naquele jogo contra o Huracan? Mano, sinceramente acho. Uhum, Eu acho que pelo que o Corinthians estava tentando pelo menos fazer na terça, se tivesse ali um Hector que não é refinado, não é um comum da bola mesmo, é um uhum, comum da bola que habla, que é isso, nada demais. Mas acho que teria sido melhor estar com ele do que o Romero, por exemplo, entendi. que foi o titular no dia. Então acho que poderia, mas é aquela, né? É, Se minha se. mãe fosse homem, eu não nascia. Então, a gente Não, nunca vai saber. a questão que eu perguntei pra você é porque aparentemente, na minha concepção, o time do Huracan é um pouco melhor do que o time do Vitória. Vamos colocar assim. Né? E você tem que considerar o seguinte, né, velho? Os caras estavam com o time reserva, dois É, titulares, então. entrou um ou outro lá no meio do jogo e tal. Mas assim, os caras saíram jogando com um zagueiro e um volante titular. Né? Nem fala, nossa, meu Deus, assim, aí tinha um zagueirão lá do Huracan que era ridículo, velho. Assim, o cara minimamente treinado tinha conseguido meter uma bola. O cara tá jogando com, acho que era o terceiro goleiro. O cara que não jogava um jogo ali há porra, sei lá quanto tempo, velho. Acho que era o segundo jogo profissional do cara, um negócio assim. Então, pô, você não conseguiu meter um gol nos caras, velho. Você não conseguiu criar, porque ali você fica. Pô, não é que eu tô tentando passar pano, mas o Memphis estava ali quase que jogando sozinho. Aí depois ele Uhum. foi colocar o Garro. Aí você vê igual hoje. O Garro tá voltando, eu entendo. Né? Ele tá no processo aí de retomada. Reabilitação. E aí você fala, mano, o cara entra, o cara de criação entra, é outra, já muda, porque o Memphis olha pro lado que tem um cara para jogar com ele. Só que era para ter o outro cara para jogar também. E não Uhum. tinha, porque esse outro cara era o Romero, que ele é limitado, ele tem a estrela dele, ele tem a aura dele de fazer uns gols na arena, de fazer uns gols importantes às vezes, mas não é a mesma coisa. Não, a jogada, uma jogada morre. Muitas vezes a jogada morre. Você vê os caras ali que você fala, você vê na expressão do jogo mesmo. Que às vezes a jogada chega ali, a jogada morre, velho. É tipo, cara, eu jogando rachão lá, os caras tocam pra ver seu goleiro, velho. A jogada morre. Acabou. Então, cara, eu acho que teria uma chance maior de converter alguma coisa ali Uhum. com esse time. Eu acho que faltou pelo menos o centroavante, o cara que é o atacante de ofício, até que ele seja ruim, ele incomoda. Porque ele fica ali enchendo o saco do zagueiro. E muitas vezes é isso que abre uma oportunidade pro Memphis chutar de fora da área, que é um cara que faz isso. Pra chegar um cara ali do lado, pegar um rebote, não sei o quê. Pra esse mesmo cara atacante que é ruim, às vezes ele dá a sorte de estar no lugar certo e a bola bate nele, entra e vai pro Uhum. gol. Que é isso, foi tipo o que aconteceu com o Hector, que fez o primeiro gol dele agora aí contra o Novo Horizontino, foi isso. Tava ali no lugar certo, na hora certa, fez o gol. Tchau. Né? Eu acho que faltou isso pra validar. E, porra, é, enfim, passou, o Corinthians não arrumou nada. Aí hoje, sofreu
feinho mesmo, assim, com Vitória. O time do Vitória não, o que o time do Vitória cumpriu, eu acho, o propósito dele que era empatar. Empatar, Acho que ganhar pelo e menos um ponto aqui, que é muito difícil jogar contra o Corinthians dentro sim, da Neoquímica Arena, né? é. E o Vitória, ele conseguiu, querendo ou não, tá com um time muito limitado e com esse ponto, né, que Ah, conseguiu não, contra o foi Corinthians, ótimo. já tá dormindo fora da zona, né? Então Opa, já tá ali promovido para segurança de boate. sim. Aproveitando aqui, pra gente não ficar batendo, né, e dormir tranquilo. O Bernardo, ele apareceu aqui nessa resenha aqui e Uhum. ele comentou o que a gente achou do Santos do Neymar. Não sei se você chegou a ver o jogo. Você chegou a ver o jogo Não, de não cheguei a Santos? assistir. Tá. Não. Então a moral da história é a seguinte, né? O Santos ele tá jogando ali no erro do Botafogo, né? Só Uhum. que a gente sabe do poder que tem o time do Botafogo. Tem peças um pouco melhores do que o time do Santos. E o jogo estava equilibrado em mais ou menos, né? O Botafogo ainda estava mais tímido. E aí o Santos propõe no jogo, né? Conseguindo ali terminar o primeiro tempo de uma maneira um pouco melhor do que o Botafogo. Voltou para o segundo tempo. A expectativa de tempo, já que o Neymar estava voltando, né? Era de 60 minutos. Então já estava mais ou menos cumprindo ali o tempo e já tinha ficado um pouquinho mais. E aí numa bola cruzada, né? Com todo o sistema tecnológico que a gente tem aqui, né? O Neymar, que estava dentro da área, ele fez a proeza de lembrar de Maradona e Luizito Soares. E aí ele errou o esporte. Ele sabia que ele não ia chegar na bola, né? Ali estava nítido. Não sei também, né? Se ele tentasse se mergulhar, talvez até poderia ter salvado de tomar uma pernada na cabeça, que foi o que ele tomou, né? E aí ele meteu a mão na bola, né? E ele já tinha cartão amarelo, se eu não me engano, Ele foi deu um uma cartão bica no amarelo. cara. É, se eu não me engano, ele tomou um cartão amarelo por causa disso? Ele tomou uma falta, ele tinha tomado uma falta. Aliás, eu não sei em que ordem aconteceu isso. Eu não sei se ele É. tomou esse cartão da falta primeiro ou se o primeiro foi o cartão da Mano de Adios, que é o que está sendo chamado aí, Mano de Adios, né? Que foi o último jogo do contrato vigente Oficial, dele. né? Não A gente sabemos se não vai sabe ainda. renovar. Tem aqueles rumores que eu falei logo Aí, na primeira transmissão aqui da Central. Tem sim, alguns rumores, né? Sobre. Qual que era o rumor, né? Não sei se confirmou, né? Mas algumas coisas se confirmaram. O Neymar ia voltar para o Santos, jogar 6 meses. E depois disso ele já ia se preparar nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, né? Ter uma preparação diferenciada aí. E ia sim. disputar a última Copa dele. E depois ele ia entrar como é, sócio do Santos, alguma coisa assim. A parte do contrato que ele veio para cá e os 6 meses, então se cumpriu o. Vamos colocar hoje, né? Se cumpriu hoje, né? 6 meses, então por enquanto tá tudo certo. Então ele veio, né? E os 6 meses dele, beleza, cumpriu isso. E ele também comprou, não sei quanto aí, mas parece que são 40 milhões aí de ações do Santos. Então também cumpriu essa parte aí também. Tem um rumor, né, que o Neymar vai virar dono do Santos. A gente não sabe ainda se isso é uma história sem pé nem cabeça, se ele vai comprar tipo 51% para poder falar que tá comandando o Santos, né, a maior parte e tal. Então a Uhum. gente são novelas do próximo capítulo, né, sabendo que o Mundial de Clubes vai acontecer nos Estados Unidos, né? Então vai ser um mês de férias, vamos colocar assim, né? Ou de preparação para alguns times, né? Principalmente os nossos que precisam, né? Sim, Se preparar sim. bastante aí. Lembrando que dia 12, se não me engano, dia 12 é o último jogo aí dessa parada do Brasileirão. Os times vão precisar. Dia Não. 12?
Não, acho que Né, não, não? porque dia 12 é quinta-feira, tem o jogo da seleção, né? Isso. Não, só tem o próximo jogo é um jogo que foi São os adiado. atrasados? É um jogo atrasado que vai ser na quarta-feira, é um jogo só. É um jogo que ficou Bacana. faltando da 10ª rodada, que é Botafogo e Ceará. Que aí o Vai Botafogo ser. joga e vai embora para os Estados Ah, então Unidos. o pessoal já entrou de férias. Já É isso? essa rodada que encerrou hoje, Legal. ela já foi a rodada de paralisação. Que Porque a gente maravilha, já né? vai ter dia 6 já é o jogo da seleção, o primeiro jogo. Bacana. Dia 4 o Botafogo joga contra o Ceará no Rio de Janeiro e depois já segue lá para os Estados Unidos. E aí já para, volta depois, tanto que até no calendário aqui da CBF ainda não tem a data de retorno do campeonato. Uhum. Ainda não tem É. porque tem os times lá que vão ficar na. Vamos supor que todos os times brasileiros aí sejam eliminados na primeira fase, eles podem antecipar o retorno, porque os caras vão voltar, eles devem dar um Uhum. tempo ali, né, de descanso, sei lá, alguma coisa assim. E aí você tem ainda a possibilidade de todo mundo ir até as fases finais, pelo menos ali, Semifinais, né? aí finais e tal. Oitavas, quartas, pelo menos, né? Vamos Uhum. considerar isso. Então, neste momento, a gente tem um jogo aí pendente, que é Botafogo e Ceará, vai acontecer na quarta-feira, 8 Legal. horas, para quem quiser acompanhar. E aí depois a gente vai ter a data FIFA. Data Depois FIFA da data é na FIFA quinta-feira, né? é na sexta-feira. Cadê? Eu tava com ela aberta aqui, mas já. Sexta-feira? O pessoal na Isso. transmissão falou que era na quinta. Eu vou confirmar aqui. Mas dia Mas enfim, 6 o. aproveitando o gancho, né? Então depois disso o Neymar foi expulso nesse lance, que viram lá no VAR e tal, né? Então ele foi expulso. Uhum. O Santos ficou com 10 jogadores. E aí o Botafogo conseguiu chegar no teu gol de vitória, numa bola cruzada que normalmente a gente brinca, né? Que é a bola cruzada no segundo pau. Se ninguém relar, ela entra sozinha. E foi literalmente o que aconteceu. O cara só cruzou a bola no segundo pau. Ninguém do Botafogo tinha 6 e estavam dentro da linha do impedimento. Tinha 6 jogadores do Botafogo. Ninguém conseguiu relar na bola e a bola entrou, né? O goleiro do Santos não conseguiu fazer a defesa. E aí o Botafogo conseguiu ganhar esse jogo de 1-0. E aproveitando aqui também, não sei. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. Opa, consegui aqui. O Bernardo perguntou o que você acha do Palmeiras depois do 2-1 do Cruzeiro. O que eu posso falar do Palmeiras, tá? É que o Palmeiras ele vem numa crescente, né? Ali tava engasgado ali com algumas peças, gastou uma bala. E lembrando que o Palmeiras, junto com o Flamengo, se eu não me engano, são os times que estão com o saldo aí positivo, tá tudo verdinho lá, né? Então não precisa se preocupar muito em torrar a grana, o que tá fazendo, tá tudo certo com eles. Então o Palmeiras montou um elenco muito forte, tá entrando agora tudo encaixado, né? Tá todo mundo começando a jogar novamente bem, né? E o Cruzeiro ele vem numa crescente também. A moral da história é essa, o Cruzeiro também vem com um time interessante, né? Passou por várias eliminações aí, vários problemas, e estão tentando se reerguer. Então assim, foi um jogo adverso, né? O Palmeiras poderia ter ganho o jogo da mesma maneira que acabou perdendo. Acho que é Sim. isso. Sim, acho que é isso. E que negócio, né, velho? Eu não sei se o Bernardo ainda tá acompanhando a gente aí, Provavelmente não, porque ele faz mas. fome. Ah, mas, cara, tem jogos que simplesmente o adversário é superior a você, velho. Tem vezes que o negócio simplesmente não funciona e, pô, acho que faz parte também. Acho que não é também esse sofrimento todo. Pô, tem dia que dá mais certo as coisas que o adversário se propõe, que, por exemplo, tô olhando aqui o resumo do jogo, né? Não assisti, mas o Cruzeiro fez 2 gols em 4 minutos. Ô Nos louco. 4 primeiros minutos do jogo, Caio Jorge meteu 2 gols. Então, cara, Ainda é tomou o isso. gol do Carlos Santos ainda. Pois é. Então, cara, acho que tem dia que o adversário tá ali e ele consegue construir de forma que você não consegue parar. Da mesma forma que o Palmeiras jogou a Libertadores no meio de semana e os caras não viram a cor da bola. 6 a 0 um Meu amasso. amigo, o Show jogo de da bola. Libertadores esse eu vi.
Show de Meu bola amigo. também. Eu vi, sei lá, 60% do jogo. Cara, surreal, velho. Os caras jogaram muito bem, mano. Eu falei, até brinquei aqui em casa, falei, pô, eu vou assistir um jogo de futebol hoje aqui, né? Porque ontem eu tentei ver, não rolou. Que tinha sido um dia depois do Corinthians, né? Então eu falei, pô, cara, melhor coisa. É, então acho que faz parte. Faz parte. É até já tá chegando no final aí, trazer mais uma informação, tá? Notícia aí pra você. É, foi feita, vai ser na verdade, né? Vai ser feita amanhã a convocação aí da Confederação de Vôlei para a Bacana. Superliga, tá? E um dos cotados aí para fazer parte aí da seleção que vai disputar a Superliga é Neymar, tá? Neymar aí que o Bernardinho já observou, tá? Então o Neymar deve estar aí na próxima convocação para a Superliga de Vôlei, tá bom? Estão negociando aí o Confederação aí Olímpica Brasileira tá tendo uma negociação aí para ver se ele também consegue participar aí da Confederação de Handball. Então se não for ao mesmo tempo, ele pode aí mudar de esporte aí, competir pelo Brasil em duas seleções diferentes, tá? Só Ai, pra avisar. Ah, não dá, velho, não dá. Tá ficando feio já, cara. Assim, já tá, né? Mas tá ficando mais. Pô, para, velho. ele tá Para. precisando voltar no ritmo aí pra poder melhorar o Ah, desempenho ele, dele, mano. ele tá precisando assumir que não dá Ou assumir que mais. não dá mais, é. E parar logo de Assumir. vez. Velho, assume que não dá mais, mano. Vai viver sua vida, já tá de boa. Vai lá, ganha dinheiro, faz propaganda, faz nada. Já tem dinheiro pra caceta já, velho. Não precisa fazer mais nada. Fala, mano, eu quero só ficar aqui, ó. Pé pro alto, ficar de boa. Vai ficar se matando aí, pra ficar se queimando, velho. Vai lá. Encerra, Danilo, fala, ô, obrigado, aproveitar tchau. aqui que a Hum, gente tá falando sobre parte internacional aí. Vai ter os jogos aí do Super Mundial. Acho que seria legal a gente, apesar de concorrer com canais grandes aí, mas pode estar com React alguma coisa, né? Seria legal pra gente opa. poder acompanhar. Principalmente esses jogos mais Mais tarde? comuns, né? Hum, Esses joguinhos comuns assim. Não há necessidade também de ser os grandões aí. Creio que o do uhum, Palmeiras seria interessante a gente acompanhar, tá? sim. Ah, domingão, E, porra, legal. e seria bacana a gente fazer alguma coisa aí nesse estilo aí, né? E, Sim, bom, acho que por hoje, acho que a gente já pode dar como encerrado aí a brincadeira. sim. A gente Opa, não deixou passar em branco aí. A gente já teve uma resenha aí de pelo menos uns 40 minutos antes aí. E opa. acabou entrando um pouquinho mais tarde hoje. Normalmente o horário que a gente estipulou para poder fazer a brincadeira aqui é 20 horas do domingo. Então, quando você vê esse vídeo aqui, se você tiver a pachorra de chegar até o final, a 20 horas do domingo, tá? Normalmente é aonde que a gente solta ali o conteúdo da central da resenha. Se a gente conseguir trazer ao vivo, ótimo. Se a gente trazer gravado, ótimo também. Porque é o fato da gente conseguir trazer esse conteúdo bacana aqui para vocês, trazer as nossas opiniões, trazer o nosso jeito irreverente de fazer essa notícia, falar sobre esporte, falar sobre futebol, que é a nossa paixão aqui, e também com outros assuntos. Lembrando que amanhã, né, nós teremos também o segundo jogo amistoso da seleção brasileira feminina, onde que o primeiro jogo foi 3-1 na Neoquímica Arena. Foi um jogo muito interessante para o Brasil, as meninas jogando demais. E o Japão é uma das potências. E você vê a seleção brasileira chegar nesse ponto é muito bom. Então amanhã tem um joguinho Sim. para a gente poder se divertir aí, né? E vamos torcer aí para a seleção na quinta-feira. Vamos ver se sai a zica, né? Se o Brasil Sim. consegue os 3 pontos aí pra gente poder estar mais tranquilo, não ir pra repescagem também, que eu acho que seria uma vergonha pra seleção brasileira. E aproveitar, né? Você que chegou agora, caiu de Você vai paraquedas pedir aqui no. aquilo? Vou. Ah, então vai. Então vai. Você Então que pede chegou aí. aí de paraquedas, que você não tá entendendo nada, fala, nossa, tá esses dois loucos falando aí quase a meia-noite do domingo.
aqui no Vasco, de graça. Você Zero se reais. inscreve nas nossas redes sociais. Tá Que aqui, ó, isso. onde tá sendo a transmissão. Tá sendo também a transmissão na roxinha, você se inscreve lá também. Tem a roxinha também no Danilo. Tem aqui, ó, a rede social do Danilo tá ali também. Tem aqui, ó, Central da Resenha. Você vê aqui bonitinho, ó. Ó, tem até um detalhe aqui que eu coloquei, ó. Que As isso. estrelinhas aqui, ó. Simbolizando aqui os títulos mundiais aqui do São Paulo. Tem os títulos mundiais ali também do Corinthians ali do lado do Danilo. Do Aqui a Palmeiras tem gente. também? Não, acho que não. Eles dizem Que- que. Eles dizem que tem, né? É o único time brasileiro que diz que tem. Acho que eles até Meu encomendaram uma faixa lá pro Deus. Fluminense. Você vê alguns jogos do Fluminense que também aparece lá de 52 lá. Mas é o único time que reivindica essa conquista, né? Enfim. Falam que é o primeiro, né? Lembrando que o Remo foi o primeiro em 50, mas enfim. Então assim, você se inscreva aqui no nosso canal, né? Nossas redes sociais. Deixe o like, deixe o comentário, que é importante aqui pra gente fortalecer ainda mais o conteúdo. E o pessoal do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e jogar mais pra frente aí. E a gente vai trazendo também outras centrais da resenha aqui, abordando também. Vai ser legal aí cobrir esse Super Mundial, que é a novidade do momento, novidade desse ano aí. Que a FIFA normalmente sempre inventa umas modas, né? Mas é isso, tá? Danilo, queria agradecer agora a tua figurinha carimbada dessa, Que isso. dessa central da resenha. Pois é, Fernandão. Eu quero agradecer aí você mais uma vez por estarmos aqui, tá? Mais um, mais um programinha desse aí que estamos gravando, mais uma central da resenha. Eu gosto demais aqui da gente fazer isso aqui semanalmente. Já estamos aí na 11ª edição, num negócio que começou aí com a resenha do nosso grupo aí que a gente já tem um tempão. Então, isso dar forma nisso aqui é sensacional. Sensacional. Então, para você que hoje está chegando, hoje a gente está aí com pouca gente, né? Vem aqui, assiste, não deixa o like, né? Mas isso a gente vai chegar lá, né? Continua de graça, tá? Para deixar o like e a galera não tá aproveitando. Começar a cobrar para ver se o pessoal dá valor. Então, cara, quero agradecer mais uma vez por estarmos aqui, ter essa resenha, agradecer aí para quem passou aí pela live, para quem vai abrir aí essa live aí em algum momento depois, vai ficar ouvindo só o que a gente falou, vai ver mesmo lá nossas caras aí, bocas aí durante toda a transmissão, tá? Vou reforçar, se inscreva no canal, dê o like, tá? Muito obrigado a todos, tá? Que vocês tenham aí uma excelente semana e que a gente possa se ver aí mais vezes. Fernandão, tamo junto sempre, tá? Então, muito obrigado a todos. Vai Corinthians, aos trancos e barrancos, mas vai. Aos trancos e barrancos, mas vai, tá? Então, valeuzão mais uma vez. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Que vocês possam ter. Deixa eu deixar aqui a minha cara. Que vocês possam ter uma boa semana aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, a vida de vocês, o final de semana. Que você possa dormir de uma maneira legal para você poder aproveitar. A gente sabe muito bem como é que funciona a segunda-feira, né? Que a bateria tá lá nos 10%. Mas que ela possa ser recarregada aí durante a semana. E que você possa ter mais um final de semana abençoado. Lembrando que daqui 2 semanas nós teremos um feriado aí para a gente poder aproveitar e descansar um pouquinho, né? Então também. Mas vai ter a resenha, viu? Você acha que tem vai ter que ter a resenha? O Mundial de O Clube aí, Mundial tá galera. aí, pô. Não, vai ter que Que ter a resenha. isso? Então, Sim. agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Que Deus possa abençoar muito a semana de vocês aí. E vamos ver o que os times brasileiros, as quatro potências, entre aspas, vai fazer aí nesse Super Mundial. Ficaremos na expectativa. Finalmente, acho que o momento chegou
E vamos ver a diferença de futebol dos times europeus e pros times aqui da América do Sul. Um abraço para vocês, tudo de bom sempre. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal, tudo de bom sempre. Valeu. Até mais.